Fiquei noiva. E agora? Calma que hoje eu vou te falar quais são os 5 passos fundamentais para você começar a organizar o seu casamento já com muito mais praticidade, segurança e informações que vão trazer muita economia. E falando em economia, quem que não gosta de economia, né? Além de revelar a nossa promoção. Então, quem estiver lá com a gente vai ficar sabendo em primeira mão a promoção que a gente está preparando especialmente para você. Não perca, se você ainda não se inscreveu, mande eu quero aqui nos comentários, que vai um link no seu direct. Aí depois da live vocês vão lá, se inscreve e em breve um consultor entra em contato com mais informações. Eu sou a Aline Frederici, sou nora da dona Ana Calegari, do Buffet Calegari, que tem mais de 25 anos realizando casamentos em 2 espaços lindos na Serra da Cantareira e já passaram por lá mais de 5.000 sonhos. Então, é muita experiência ali, muitas noivas que passaram, a gente conversa bastante, né, com as noivas, e eu mesma, né, inclusive realizei o meu casamento em um desses espaços, que é o Espaço Itália, e passei pelo processo de ser noiva. Então, assim, eu senti na pele o que é. Então, quando a gente vira noiva, né, a gente vem assim, já vem muitos sonhos, muitos desejos, muitas ideias na cabeça do que a gente quer para esse dia, mas vem junto muitas dúvidas e muita insegurança. Porque ninguém é assim especialista em casar, né? Geralmente a gente casa uma vez na vida, a gente pretende, né? E aí a gente não sabe tudo o que precisa. E fica na dúvida. Às vezes a gente sai contratando aí, ai meu Deus, já vou contratar o vestido porque eu sempre sonhei assim, mas calma. Existe um passo a passo a ser seguido, principalmente nesse início do planejamento do casamento, que isso vai trazer muito mais conforto, assim, e segurança mesmo nesse processo, você sabendo tudo que vai precisar e organizando do jeito certo e com calma, para que lá na frente você não perceba que cometeu alguns erros que você não sabia no início. Então, por isso que a gente está aqui hoje para falar desses 5 passos iniciais para você iniciar um bom planejamento e uma boa organização do casamento. O primeiro passo, assim, ficou noivo. No dia seguinte, antes de contratar qualquer coisa, o primeiro passo fundamental é fazer a lista de convidados. Por quê? Ela que vai dar a dimensão e vamos dizer assim, como eu posso dizer, né? A dimensão e o tamanho, a atmosfera, o que você vai trazer para esse dia, né? Ela vai ser a grande responsável por muitas coisas, né? Principalmente o orçamento do casamento. Então, a lista de convidados é que vai nortear o planejamento, todo o planejamento, a organização e vai ditar muito do orçamento do casamento. Então, a nossa recomendação é que no primeiro momento vocês sentem como casal, mas individualmente, cada um faça a sua lista de convidados, aquelas pessoas que você gostaria que tivessem nesse dia. E aí que vai começar algumas dúvidas e incertezas. Porque o casamento, ele pode ser a oportunidade perfeita para reunir as pessoas que há muito tempo a gente não vê, né, que pela distância, enfim, né, às vezes ou compromissos da vida, do dia a dia, a gente acaba se afastando, mas que fizeram parte de momentos muito importantes que a gente gostaria que estivesse lá nesse dia. É uma oportunidade excelente para rever e juntar todo mundo mesmo e comemorar esse momento especial. Mas também a gente sabe que quanto mais gente, maior vai ser o orçamento que vai precisar. Então, ali que a gente vai equilibrar na lista qual vai ser esse estilo de casamento? Vai ser um casamento mais intimista, só para as pessoas mais próximas, ou vai ser um casamento maior para reunir toda essa galera, né, juntar e comemorar essa fase? Então, para depois poder tomar essa decisão juntos do casal, a recomendação é que faça a lista separado. Nesse momento, sem se preocupar com o tamanho do casamento, só pensando nas pessoas. E nessa lista, vocês coloquem todo mundo que vocês gostariam e pela ordem. Comece pelos essenciais. Começa colocando aquelas pessoas que você não faria um casamento se você não chamasse elas. Não faria sentido, né? Fazer um casamento sem ter essas pessoas. Geralmente os pais, avós, irmãos, padrinhos, né? Os parentes. Comece com essas pessoas essenciais.
E depois, pensa nos grupos, né, de amigos, colegas, né, por exemplo, do pessoal do trabalho, o pessoal do futebol, o pessoal da faculdade. Então, pense nesses grupos e coloque depois se você gostaria ou não. E aí vocês juntam essas listas. E aí vocês vão descobrir mais ou menos a dimensão, né, qual que é esse número de convidados que vocês vão planejar. E se você montar essa lista, começando pelos essenciais e depois colocando os grupos juntos, lá na frente, se vocês precisarem cortar, né, algumas pessoas, será mais fácil se você cortar por grupos. Porque geralmente você não vai convidar alguém, por exemplo, do trabalho, você vai convidar um, não vai convidar outro. Você vai achar chato, né? Então, se você tomar essa decisão que você não vai convidar aquelas pessoas, provavelmente vai ser um grupo todo. Então fica mais fácil depois de organizar e ter essa dimensão da lista de qual seria o número mínimo de convidados, que são aquelas pessoas essenciais, que você não faria um casamento sem elas, e o número da lista se fosse um casamento mais completo, juntando todo mundo, revendo todo mundo para comemorar uma festa maior. Por quê? Porque quando você começa a organizar um casamento, geralmente a gente não tem noção de valores, né? De quanto será que custa um casamento, né? Um casamento para 50 pessoas, 100 pessoas, 150, 200 pessoas, muda muito. Não só o orçamento, como o local para comportar todas essas pessoas. Então, são várias variáveis que vão depender disso. Então, para você começar a organizar o seu casamento, né? Começar a contratar fornecedores e tudo, você precisa primeiro ter essa visão da sua lista de convidados. E ter muito diálogo entre o casal. Por quê? Porque vai envolver família, às vezes vão ter ali pais, pessoas próximas que vão querer, mas você não vai chamar fulano e ciclano, e às vezes até você está esquecendo de alguém na lista, as pessoas podem contribuir, mas tudo isso sempre no diálogo, né? Porque é um momento que a gente é especial e que a gente quer comemorar com toda a família. Então, começar brigando já por causa de lista de convidados não é o ideal. Então, o ideal é você montar e aí tá aberto a diálogos, entender do outro, né, do parceiro ali, qual que é o desejo dele, o que que ele pensa para esse dia e qual o orçamento que vocês têm disponível para isso. E aí vocês vão ajustando, mas em cima dessa lista, né, que você vai ter esse número mínimo, que são as pessoas essenciais, e um número maior, que são todo mundo que vocês gostariam de chamar. E para depois começar os próximos passos do casamento. O próximo passo, que às vezes eu falo nem que é um passo, é uma reflexão. Então, depois você já tem a sua lista de convidados, esse dimensionamento. O próximo passo que eu falo que seria uma reflexão seria quando casar. Por quê? Às vezes a gente não para pensar nisso. A gente ficou noivo e falou, não, quero casar logo. Quero casar daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? A gente põe, às vezes, uma data simbólica na cabeça. Tem alguma expectativa com isso, mas não baseado no que realmente influencia essa data, né? Ou esse tempo de antecedência de organização do casamento na organização e no planejamento em si. Então, quando você fala quando casar, seria assim, com qual antecedência eu estou programando esse casamento? Para quando eu quero casar? E aí, se eu souber de algumas informações, isso vai me ajudar e me dar um norte. Porque, às vezes, o segredo está exatamente nessa reflexão. Por quê? Porque, às vezes, o problema não é como eu vou realizar aquilo que eu sonhei, o meu casamento dos sonhos. E sim, quando eu vou realizar o casamento dos sonhos. Que é assim, por exemplo, um tempo em média, assim, que é bacana para organizar o casamento, dá tempo de fazer tudo, um processo tranquilo. A gente fala que em 1 ano, 12 meses, a gente consegue organizar um casamento com tudo que precisa, tranquilamente, né? Sem ficar muito sobrecarregado, estressado, que é um tempo bacana. Porém, assim, é possível organizar um casamento com mais antecedência ou com menos antecedência? Claro que é possível. Aí alguns fatores vão influenciar. Por exemplo, se eu quero casar num local concorrido, em um dia concorrido, né, um período do ano, ou, por exemplo, um sábado ou um domingo, que são datas mais concorridas, eu preciso me antecipar, porque essas datas se esgotam mais rápido. Então, quanto antes eu for, até mais, assim, até a gente recomenda ali, por exemplo, no Calegari, a gente fala assim,
1 ano e meio para escolher uma data com tranquilidade, que ainda você vai ter uma margem ali de opções legais, né? Que você vai poder escolher, né, a data e não tipo, tem essa data. Se você tiver mais flexibilidade, tudo bem, você consegue mais próximo. Então, 1 ano e meio é até legal. Mas se você quiser começar antes ainda, isso vai ser bom e vai ajudar muito no orçamento do casamento, no pagamento. Porque geralmente você vai pagar o casamento em parcelas até lá, até realizar o casamento. Se for no buffet Calegari, tem uma condição especial aí. Melhor a gente até nesse evento que eu falei que a gente vai realizar aí gratuito, que tá chegando. Se você não se inscreveu, manda eu quero aqui para se inscrever. A gente vai mostrar umas formas de pagamento, né? Toda uma simulação, mas a gente tem uma forma de pagamento facilitado com parcelas até o casamento e ainda podendo parcelar em mais vezes após o casamento. Então, isso ajuda a esticar bastante o prazo, que a gente sabe que é uma fase que é onde, às vezes, o casal, né, tá montando o apartamento, montando a casa, né, tem alguns gastos. Então, essa forma de pagamento facilitada pode ajudar muito a realizar o casamento do jeito que você sonhou. Porque, às vezes, você olha só para o orçamento final e fala, ai, meu Deus, como eu vou pagar isso? Então, se você souber que quanto mais você esticar o prazo do casamento, mais parcelas você vai ter, mais diluídas elas vão ser. Então, você consegue se programar e se planejar para realizar um casamento mais completo, do jeitinho que você sonhou. Então, essa antecedência, até antes, né, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, vai influenciar muito nisso. Mas se o orçamento não for problema, você fala, não, já juntei o dinheiro para o meu casamento, já faz um tempo que a gente vem se organizando financeiramente, eu não tenho, assim, uma preferência, eu tenho que ser essa data, né? Eu consigo, tenho mais flexibilidade para a data. É possível organizar um casamento em menos tempo, em 6 meses. Lá no Buffet Calegari a gente já organizou até em 3 meses. Por quê? Só que aí, nesse caso, o que você vai precisar? Um local que já reúna todos os serviços, né? Ou a maioria dos serviços do casamento. Porque imagina, se em 3 meses, como você vai lidar com todos os fornecedores, organizar tudo isso para que o casamento saia exatamente do jeito que você pensou. É muito melhor se tiver um fornecedor que já tem toda essa logística montada para poder oferecer isso para você ter mais tranquilidade para organizar, né? Porque senão vai ser um processo muito estressante, muito desgastante, você vai ter que praticamente parar a sua vida para montar esse casamento do zero em tão pouco tempo. Então, se você quer organizar um casamento com menos, não, eu não quero casar daqui a 1 ano, não, ou 1 ano e meio, eu quero casar logo, daqui 6 meses e tal. Opte por locais onde já tem a maioria dos serviços reunidos, que isso vai te dar muito mais tranquilidade para você curtir um pouco esse processo e não chegar lá no casamento totalmente estressada com todas essas etapas, né, de organização do casamento acumulado. Então, isso é o primeiro ponto a se basear quando a gente pensa no quando casar. E outro ponto, bem assim, que influencia muito, é no dia da semana. Por exemplo, se você quer casar num sábado, geralmente o sábado é a data mais popular que tem para casamento, né? As pessoas tradicionalmente costumam casar muito aos sábados. Por quê? É uma data que ela é mais cômoda para os convidados, porque os convidados geralmente, né, não trabalham no final de semana, então tem um tempo maior ali para se arrumar, tem o dia seguinte, que é o domingo, para descansar. Então, é uma data que acaba sendo mais cômoda para os convidados. Então, é uma data mais popular. E com isso, lógico, ela tem geralmente um custo um pouco maior do que os outros dias da semana, né? Só que também, se a gente parar para pensar, ela pode ser o melhor custo-benefício. Por que eu falo isso? Porque geralmente os casamentos no sábado, eles permitem, né, ou são mais para casamentos maiores, com maior duração, uma festa maior, né? Então, assim, pensa que o seu casamento vai ser o dia mais feliz da sua vida. Pelo menos foi o meu. E eu escuto lá de muitas noivas assim, muito obrigada, foi o melhor dia da minha vida, tudo perfeito. A gente vê a felicidade no olho, né, dos casais lá. A gente sabe que esse dia é um dia, assim, diferente de qualquer outro dia da vida de vocês. É uma experiência única, né? Que vocês vão passar no casamento. E a reclamação, que acho que é a única reclamação, assim, unânime que a gente sempre escuta é: que pena que acabou. Todo mundo queria mais do casamento. Não tem, assim, eu mesmo, meu casamento teve mais horas, né?
Eu sou uma pessoa que eu falo, ixi, deu certo horário, eu já tô cansada, quero minha casinha, deitar. Já fui mais festeira, mais animada, mas a idade vai chegando, a gente vai ficando mais sossegada. E eu tava lá, acabou o casamento, acabou, quero mais. A gente sempre fica com essa energia muito, né, assim, não sei explicar que energia é essa, não sei da onde eu tirei aquela energia toda naquele dia, mas eu tava assim, por mim podia ser uma rave, não sei quantas, 24 horas eu ia estar lá super disposta. Então, fazer um casamento no sábado com mais horas de duração, se você dividir esse valor por horas, você vai ver que às vezes já vai investir um valor significativo. Investindo um pouco a mais para ter um evento maior, você vai só prolongar essa sensação de festa legal, festa bacana, de um dia especial. Então, é uma boa opção. Mas vai com calma, tá, gente? Também não precisa colocar lá 12 horas de festa, porque você vai ficar empolgada assim, você, o casal. Agora, os convidados, eles já... pode ser que eles se cansem antes. Então, assim, até entre 6 e 8 horas de festa, o pessoal tá bem animado. Passou disso, já vai caindo um pouco. Então, o sábado dá para colocar, né? Geralmente é um dia mais indicado para festas maiores, que aí o pessoal vai aproveitar mais, ainda tem o domingo para descansar. Outro dia que eu tô falando aqui também é o domingo. O domingo é uma data que, assim, ó, tá vindo, brigando pau a pau ali, ó, com o sábado, que tá cada vez mais popular. É uma data muito popular também para casar. E é uma data que eu acho que é porque, principalmente o pessoal que tem os familiares ou os convidados mais próximos, é um dia que a gente vê que tem pouca falta no casamento, vamos dizer assim, ele não concorre com outros eventos. Geralmente o domingo é um dia que o pessoal deixa para ficar com a família mesmo. Então, se você tem um evento no domingo, aí no domingo, né, geralmente começa um pouco mais cedo para você terminar num horário confortável para os seus convidados. O casamento geralmente termina até umas 10 da noite, o pessoal volta para casa tranquilo e ainda, né, um horário ok para acordar no outro dia e trabalhar se precisar. Então, o domingo também vem sendo uma data muito procurada, né? Ele tem um custo um pouco menor que o sábado e tem essa vantagem de estar no final de semana, seus convidados estarem ali disponíveis e também fica um pouco mais tranquilo para eles. Outro dia da semana que também é muito vantajoso é a sexta-feira. Por quê? A sexta-feira ela vai ter um custo um pouquinho menor ainda que o domingo, e ela vai estar colada ali no final de semana. Então pensa assim, o seu casamento, quantas vezes assim na vida, o casamento geralmente, né, ele é um evento que vira prioritário para todo mundo, né? Se você vai convidar as pessoas mais próximas, aquelas pessoas que vocês gostam muito e que consequentemente gostam muito de vocês, ele vai ser um evento importante, né, para você e para os seus convidados. Então, será que um dia na vida eles não conseguem, assim, às vezes sair um pouquinho mais cedo do trabalho para se arrumar para o casamento, né? Pega umas horas ali, um banquinho de horas, alguma coisa, ou até tira o dia para se arrumar, estarem presentes e ainda tem o final de semana depois inteiro para curtir, para descansar. Então, a sexta-feira, ela acaba sendo, né, uma opção. Geralmente a gente fazia casamento sexta-feira mais final, assim, da noite mesmo, 7 horas, 8 horas, mais tarde, porque o pessoal pensava nisso, né? Ah, o pessoal precisa sair do trabalho e chegar até o local, se arrumar. Mas agora a gente anda fazendo casamento sexta-feira até um pouco mais cedo mesmo, porque o pessoal pensa nisso. Pô, se o pessoal tirar meio período do trabalho, se eu começar 4 horas da tarde, né, o pessoal trabalhar de manhã, se arrumar, consegue chegar, eu consigo aproveitar um pouco mais, né, dessa festa, não acabar tão tarde, não ser tão tarde. Então a gente vê que esse movimento tá acontecendo. Tanto é que outra data que até então a gente não fazia casamento, mas a gente vem fazendo, né, casamentos agora, teve essa procura, essa demanda e a gente começou a fazer e tá dando certo, é a quinta-feira. A quinta-feira, mas você fala assim, nossa, mas será? A gente ouvia isso bastante dos noivos, assim, mas será que o pessoal vem na quinta-feira? A característica dos casamentos, né, da quinta-feira, geralmente são eventos um pouco menores e mais intimistas. Então, quanto menor o casamento, essas pessoas tendem a ser muito próximas do casal. Então, cai naquela questão, né, que eu falei, que o pessoal, às vezes, seu evento vai ser importante, eles vão se programar
e às vezes tirar um dia do trabalho para estar presente com vocês nesse dia, comemorando o casamento. Então, é um dia que aí você vai ver que você vai ter um custo menor do que os outros dias do final de semana que eu falei, só que com a mesma qualidade. Então, isso que eu falei, que às vezes a gente fala assim, o casamento dos meus sonhos está muito fora do meu orçamento ou fora da minha realidade. Será que eu diminuo o sonho ou será que eu ajusto ele? Porque às vezes, um casamento que você for pensar num sábado, num domingo, nessas datas que eu falei que é mais concorrida, a demanda é maior, os preços são maiores. Num dia da semana, por exemplo, uma quinta, sexta-feira, que tem uma demanda um pouco menor, você pode organizar o seu casamento com a mesma qualidade, num espaço lindo, com tudo que você precisa, com tudo que você sonhou, com um custo menor. E casamentos, assim como eu falei, mais intimistas, menores, com as pessoas mais próximas, com esse clima mais próximo, que vão ali dar prioridade para o seu evento e se organizar para estar presente. Então, esse passo, para refletir, né? Às vezes a gente atropela, já sai pensando, não, imagina, meus convidados tem que ser num sábado, tudo. Organiza tudo e vai ver, putz, mas não coube no meu orçamento, mas eu não pensei nessas outras opções. De ao invés de diminuir a qualidade, né, ou o que eu sonho para esse dia, eu pensar em outros dias, ou quando, né, se eu vou adiar um pouquinho mais o meu sonho, casar um pouquinho mais para frente, para ter mais tempo para pagar esse casamento. Então eu acho que esse é o segundo passo, né? Eu falo porque é uma reflexão que muitas vezes a gente não tem, porque a gente não tem informação, não conhece sobre o mundo de casamento, não tá lá para ver se as pessoas vão ou não vão, a gente vê que vai, que acontece, né? Que é possível. É isso que eu falo. Geralmente, o pessoal que tem a família mais família de fora, ou muitos convidados, a maioria tudo de fora, às vezes não consegue ter essa opção mesmo, né? Acaba tendo que ficar ali no final de semana e ok. Mas às vezes o pessoal que mora mais próximo, tem a família e os convidados mais próximos, tem essa opção. E às vezes a gente nem considera isso, acha que não existe, ou que não é possível, mas sabendo a informação, pode ser algo que mude ali a organização do casamento todo. Então, essa seria o segundo passo, é saber quando casar, né? Quando realizar esse casamento. E o terceiro passo seria um passo assim mais concreto mesmo em direção ao casamento, que seria a escolha do local. Essa aqui eu acho que é a contratação crucial para definir assim, de como vai ser a dinâmica do seu evento, até como vai ser o tamanho do seu orçamento. Aline, mas só o local é um item. Nossa, tem tantos itens, ele vai dimensionar isso? Vai. Por quê? Porque você escolhendo o local, você tem que saber tudo que um casamento precisa e tudo que o local oferece. Para saber o que ele não oferecer, o que você vai precisar contratar e o que ele comporta, né? Também naquele espaço. Porque geralmente você vai contratar um espaço que vai estar adequado ao seu número de convidados, né? Ele vai ter que ter uma capacidade adequada. Então, você não vai diminuir muito a sua lista e nem aumentar muito, porque ele vai ditar esse limite. Então, a primeira contratação, né? O primeiro passo concreto, né? E seria o terceiro passo na organização do casamento, é a escolha do local do casamento. E aí, nisso também, esse ponto é crucial da escolha do local. Por quê? Quando você for fechar o local do seu casamento, é muito importante que você olhe, lógico, a beleza do local, se ele está alinhado à proposta que você gostaria, por exemplo, gostaria de casar no campo, gostaria de casar ao ar livre. A gente às vezes tem um sonho, né? Imagina como vai ser essa cerimônia, essa festa do casamento e, uma atmosfera mais romântica, mais rústica, mais clássica. A gente às vezes tem, né, uma idealização do que a gente quer. E o local vai retratar um pouco desse estilo do casamento. Mas ele também vai ditar o que eu tenho já incluso nesse orçamento e o que eu vou precisar contratar. Então, espaços que tenham a maioria dos serviços já agregados, com certeza vai ter um custo melhor. Por quê? Porque ele já está montada a logística ali para você, né? Então, toda a estrutura do local é dimensionada para realizar esse tipo de evento. Quando você pega um espaço que é só o local e você precisa montar do zero toda a estrutura do evento, concorda que é outro custo? Por quê? Porque você vai ter custos de transporte, de trazer as coisas até o local,
custo de mão de obra para montar essa estrutura, depois desmontar. Então, tudo isso vai envolver. Então, o que eu preciso ver, né, num espaço para saber se ele tem tudo que, né, que é necessário? Por exemplo, a primeira coisa que você vai ver é a capacidade. Lembra que a gente falou que o primeiro passo é a lista de convidados? Então, depois que vocês têm a lista de convidados, vocês vão começar a orçar locais onde tem essa capacidade para o seu número de convidados. E é sempre recomendado que você feche um local onde tenha pelo menos 20% a mais de capacidade do que a sua lista. Porque a gente fecha o casamento com uma certa antecedência. Se a gente precisar mexer nessa lista e até para o conforto dos convidados, é legal que ele tenha uma capacidade um pouco maior do que ser certinho para nossa lista de convidados e a gente ficar engessada. Puta, a lista aumentou, aconteceu alguma coisa ali, eu não tenho o que fazer porque o local não acomoda. Aí vai ficar desconfortável para os meus convidados, eu vou ficar estressada, né, preocupada. Então, é muito importante se atentar a isso, a capacidade do local. Também a localização, acesso e hospedagem, até se você tiver convidados de fora. Então, se preocupar com isso. Onde está localizado esse local? É fácil acesso? Que nem a gente fala aqui na Serra da Cantareira, né, onde a gente está. A gente já fez que nem a prima do Guilherme, é Belém do Pará. E ela, Guilherme, meu marido... Ela veio e casou aqui, porque a família tinha gente do Espírito Santo, tinha do Pará, tinha de Minas, tinha de São Paulo, e o aeroporto de Guarulhos é super perto aqui, né? Então, todo mundo veio, né? Ficou hospedado por aqui, né? E reuniu em São Paulo, porque tinha um fácil acesso, tem voo de todos os lugares. Então, foi uma logística onde também se preocupou com isso, né? Os convidados muito espalhados, acho que a mãe do noivo também, acho que morava nos Estados Unidos, então tudo era... O casamento não estava tão centralizado num local, né? Então, escolher uma localização onde é de fácil acesso. Inclusive, a gente vai ter um casamento também de um pessoal que, não sei se é Mato Grosso ou Goiás, que eles vieram para cá e falaram, não, a gente não tem nenhum parente, não tem nada em São Paulo, mas a gente gostou daqui do espaço, é lindo e tem tudo completo. A gente vai trazer a nossa família, vai ser um casamento pequeno, intimista, e a gente quer trazer todo mundo para cá para aproveitar o casamento, né? Que é tipo um destination wedding que a gente fala, né? Então, existem essas modalidades de casamento e aí você tem que pensar, né? Para escolher o local nessa logística. Ah, é fácil acesso? Tem estradas asfaltadas? O acesso é de terra ou é complicado? Por duas coisas, né? Porque, se chover e o acesso, né? Às vezes... é terra, tal. Meus convidados chegam até lá, os carros passam. Então, às vezes, porque casamento no campo, né? A gente pensa nisso. É lindo, tudo como a gente tem aqui, né? Na Serra da Cantareira, espaços maravilhosos. Mas o legal também, o bom aqui, a gente tem todo o acesso asfaltado nas estradas principais aqui, né? Já fica próximo aqui da serra. Então, o acesso é fácil. É próximo à Zona Norte de São Paulo. Então, a gente sabe que os convidados chegam tranquilo, né? É fácil de chegar. Então, isso é uma questão logística a se pensar, né? Como esses meus convidados vão se deslocar? Se eles vão se deslocar, eles vão vir de carro? Tem estacionamento no local? E é legal que seja um estacionamento gratuito, né? Porque o seu convidado já chega, já tem um local para ele parar, já fica tranquilo, né? Não precisa deixar o carro na rua, preocupado se tá tudo bem com o carro, ele tá lá na festa, mas tá preocupado com o carro. Ou ele chega, ele já se arrumou, já comprou presente, chegou, já tem um valor de estacionamento alto para pagar, e já aquele estresse, não sabe onde parar. Então, assim, quando a gente recebe as pessoas na nossa casa, a gente quer fazer tudo que a pessoa se sinta acolhida. E assim no casamento também, né? A gente quer acolher as pessoas. Então é legal que o espaço tenha um estacionamento, que os convidados parem seu próprio carro, fiquem tranquilos, né? Numa área do espaço, fiquem tranquilos e aproveitem ali a festa, né? Uma estrutura muito importante também que o espaço tem que ter é um gerador de energia. Porque pensa, a gente planejou tudo, organizou, e aí no dia acaba a energia, né? Como que vai ter música? Como que eu vou gelar bebida? Como que vai funcionar esse casamento? Imagina. Então, assim, não tem como, né, fazer um casamento sem energia.
Se o espaço não tiver o gerador de energia, você vai precisar locar um gerador, né? Então tem esse custo de locar o gerador, dele ser transportado até o local, instalado, vai ter equipe. Então, entende como eu falo, quando você vai montar do zero, tem várias coisas que elas não estão ali já montadas, a estrutura pronta, é só acabou a energia, pronto, tá lá, o gerador fica ali, já existe no espaço, é só ligar e tudo acontece normal, né? Vida que segue. Então, entende que esse custo dessa estrutura montada é diferente de uma que você vai ter que montar, colocar o gerador, ligar em tudo. Então, esses custos, se a gente não vê na hora que for escolher o espaço, depois lá na frente a gente vai descobrir que vai precisar, e aí a gente podia não estar contando com ele no orçamento, que vai ser um custo relevante. Então, é bom se atentar a isso. Ao gerador de energia, a mobília também. Esse espaço, ele oferece a mobília completa, tanto para a área de cerimônia, quanto para o salão de festa, mesas para o buffet, para apoiar ali a mesa do bolo, decoração, onde eu vou colocar as lembrancinhas, toda essa estrutura já está incluso. Ou eu vou ter que escolher desde a mobília, ver, carregar, imagina carregar todas essas cadeiras e mesas para o local, para ser montado. O custo, isso tem um custo relevante também para o casamento. Então, é bom se atentar se ele já tem. E também se ele tem uma área adequada coberta para a cerimônia. Porque mesmo que o sonho seja casar ao ar livre, tem algumas coisas no casamento que a gente não consegue controlar. A gente pode sonhar, planejar, mas, por exemplo, o tempo. Se vai fazer sol, se vai estar nublado, se vai chover, a gente não tem como controlar, né? A gente tem como aceitar e se preparar para o dia que ia acontecer, né? E se chover? Então, eu vou fazer minha cerimônia improvisada no corredor do salão que já está montado para festa ali, para ser área coberta, e eu vou ficar com essas fotos de uma coisa improvisada da cerimônia, que não era o que eu sonhava com o ar livre e tudo. E aí eu tive que correr ali, choveu, e montar ali onde que era o salão. Isso me deixa confortável? Você fala, não, tudo bem, não tem problema, também é uma opção ok. Mas às vezes a gente não pensa nisso, né? A gente só vai lá, sonha, ai, que lindo, e depois o plano B não nos agrada, vai deixar a gente, tipo, decepcionada, e não é isso que a gente quer sentir no dia. Então é importante, mesmo que queira fazer a cerimônia ao ar livre, saber se o espaço possui uma área para a cerimônia, uma opção coberta. Às vezes ele tem opção ao ar livre, que nem lá no Espaço Itália. A gente tem uma opção linda lá no pergolado, ao ar livre, no gramado. E também tem uma opção de cerimônia coberta, que é uma capela com vitrais, com lustre, lindo, maravilhoso. As fotos, né? São duas áreas de cerimônia mesmo, são caracterizadas, né, como cerimônia. Então, qualquer uma dessas opções que acontecer, ela vai ficar caracterizada como cerimônia, suas fotos vão ficar lindas. Então, isso é um ponto a se considerar. Por quê? Se eu não considerar e tá chegando o próximo, eu tô vendo que tá com previsão de chuva, eu vou ter que comprar, né? Vou ter que alugar uma estrutura para montar no dia. Quanto isso vai me custar? Imagina uma estrutura de cerimônia para caber ali 100, 150, 200 pessoas num gramado. Às vezes é o custo do casamento, né? Já dobra aí por conta dessa estrutura. Então, é uma informação que a gente precisa levar em consideração, né, na hora de escolher esse local. E tem outras comunidades que um local pode oferecer que vai facilitar muito a vida dos noivos. Uma delas, por exemplo, é suíte para se arrumar no local. Por quê? Se eu for num salão, né, e me arrumar, ok, eu posso ir me arrumar, me arrumar com as madrinhas. Tem gente que gostaria, né, de se arrumar com a madrinha, então um salão preparado que comporte esse número grande de pessoas. Ok, mas eu vou ter também uma parte de deslocamento. Agora imagine você chegar horas antes do seu casamento, já no espaço onde vai acontecer, você já consegue ver o que está acontecendo, o que está sendo montado, fica ali num espaço preparado, né, para se arruma tranquila, com a tranquilidade de saber que você já está no local do seu casamento. Então, não tem problemas de, ai, meu Deus, será que vai ter trânsito a hora que eu sair? Eu vou chegar antes, vou chegar depois por causa do trânsito. Ou, né, qualquer outra preocupação desse trajeto você já elimina, porque você já está no local. E outra coisa que é até legal lá no Calegari, né, por exemplo, as decoradoras, a gente já está incluso lá, né, o pacote.
buffet, decoração, então na decoração já tem o buquê da noiva, então as decoradoras já fazem ali o buquê, a noiva tá se arrumando na suíte, já leva uma prévia do buquê para ela provar se precisa mexer, se não precisa. Então a noiva já entra ali no clima do casamento. O noivo também, ele tá lá, tá se arrumando, né? Tá lá aguardando, já espera ver os convidados chegando, já vai cumprimentando, já tá também olhando tudo acontecer, então já tá mais tranquilo, né? Vocês já estão no local do casamento. Então isso é uma coisa bem bacana que traz uma comodidade para vocês no dia, né? E uma tranquilidade. Ver se o local também tem acessibilidade, se é acessível para os seus convidados, né? Se tem algum convidado que é cadeirante, ou pode ser até alguém que se machucou, tá com a locomoção reduzida, né? Então, ver se é possível todos participarem confortavelmente. Então, se tem acessibilidade, se tem banheiro com acessibilidade, fraldário, né? Trocador para quem tiver cadeira para quem estiver amamentando também, né, para ter toda essa estrutura pensada, os banheiros, a quantidade de banheiro também dimensionada idealmente para o seu número de convidados, banheiros confortáveis. Então, olhar não só assim, tem um local para cerimônia, tem um local para festa, lindo, gostei. A gente se atentar nesses detalhes aí que são importantes e que talvez a primeiro momento a gente não preste atenção nisso, né, mas que fazem a diferença. E aí, se o local também já tiver a maioria dos serviços inclusos, que nem lá é o caso do Buffet Calegari, a gente tem, além do espaço, já com toda a mobília, com toda essa estrutura que eu falei, de gerador de energia, estacionamento, tudo certinho, já tem o serviço de buffet, de decoração, de DJ, de iluminação de pista, tá tudo montado, a estrutura, não precisa ninguém lá montar e desmontar. Então tá tudo já pronto para realizar esse tipo de evento. Você vai ter um custo melhor, e se você não souber que esses espaços existem, né, e que eles são ótimas opções, você pode locar um do zero e depois lá na frente descobrir e se arrepender, fala, meu Deus, por que eu não contratei alguém que já fizesse tudo? Porque eu acho que isso é uma das coisas que eu mais escuto quando eu conheço algumas pessoas, principalmente que já casaram, né? E aí eu falo que eu trabalho com casamento, que a gente tem um espaço aqui na Serra da Cantareira, que oferece casamento completo, e essas pessoas já casaram e falam, por que eu não conheci vocês antes? Nossa, eu tive uma dor de cabeça para arrumar meu casamento, para organizar tudo, fui atrás de todos os fornecedores, de falar. Nossa, seria sido tão mais simples se eu soubesse que tinha, né, um lugar tão lindo com tudo pronto. Isso realmente facilita, né, na organização do casamento, traz tranquilidade, por quê? Porque também são profissionais experientes, né, que estão ali. Então fazem isso sempre, todo final de semana, já estão, né, já estão integrados com aquilo. Então você sabe que já estão acostumados, né, a fazer esse tipo de evento. Vai te trazer mais tranquilidade. Então saber que existem esses locais também é alguma coisa a se considerar, porque você vai com certeza ter um custo menor com uma qualidade maior, porque você sabe que a equipe já está integrada, eles já funcionam sempre assim, né? Não corre o risco ali de um fornecedor, né, atrapalhar o outro, nem nada. Então, já te traz essa segurança e essa economia a mais. E nesse nosso evento que está chegando, que eu falei, né, um evento que a gente está preparando aí totalmente online e gratuito, a gente vai mostrar mais, vai mostrar fotos, vai mostrar vídeo dos nossos espaços, mostrar todos os serviços, além dos espaços que a gente oferece. Então, esse é um evento muito legal que vai trazer muita informação e visualização disso, né? Porque hoje eu tô aqui falando, né? Uma live de aquecimento, tudo que você precisa saber. Lá a gente vai falar e vai mostrar também as imagens, mais passo a passo. Então, se você não se inscreveu nesse evento, manda eu quero aqui, vai um link pro seu direct, depois você se inscreve lá. E você, se inscrevendo, um consultor vai entrar em contato. Se você já quiser agendar sua visita também e vir conhecer toda essa estrutura que eu tô falando que a gente tem aqui, todos os finais de semana a gente tem uma degustação, né, para os casais que querem conhecer, querem realizar o seu casamento. Então, a gente apresenta os nossos espaços que já vão estar decorados para os casamentos que vão ocorrer nos finais de semana, e a gente tem um espaço específico para fazer degustação. Então, já prova um pouco da gastronomia, que é, assim, o maior elogio do Buffet Calegari é a gastronomia, assim. Depois vocês vêm, eu vou estar lá, vocês vão falar, olha, Aline, bem que você falou na live, que essa gastronomia é boa mesmo. Que é bom. Então, vocês têm a oportunidade de ver com seus próprios olhos, de conhecer e de provar. Mas também, se você tiver mais paciência,
tem ali o nosso evento, se inscreve, aguarda, acompanha pra gente que a gente vai mostrar tudo e também vai falar da nossa promoção nesse evento. Então não esquece de mandar eu quero aqui e se inscrever, hein? Continuando aqui, então, já falei, ó, o primeiro passo, eu falei dos 5 passos, hein? O primeiro passo foi a lista de convidados, o segundo, quando casar, o terceiro, a escolha do local, o quarto passo seria priorizar a contratação dos serviços essenciais do casamento. Por que eu falo isso? Isso foi até uma coisa que eu mesma, quando eu organizei meu casamento, eu era engenheira, né? Eu exercia minha profissão, eu ainda sou, né? Mas eu não exerço mais. Eu exercia minha profissão de engenheira. E muito do meu tempo era dedicado à minha profissão. Então, não era tão envolvida com casamento como eu sou hoje, né? Então, não tinha todas as informações que eu já tô aqui para passar para vocês. E eu me perdi em algumas coisas da organização do casamento. Antes de ter alguns serviços essenciais contratados, como celebrante, né, alguma coisa assim, eu já estava ali pensando em lembrancinha, em que eu vou colocar de atração para o meu casamento para incrementar. E aí o Guilherme, que era meu marido, que trabalha aí há mais de 20 anos com casamento, ficava, Aline, não é hora da lembrancinha. Agora a gente precisa ver o celebrante, a gente precisa ver isso. E eu, não, Aline, mas não existe casamento sem celebrante. Agora, lembrancinha é uma coisa que, ó, rapidinho você resolve. Então, vamos focar nisso. Então, sempre me trazia para esse foco. E aí, hoje eu tô aqui para falar para vocês exatamente isso. Priorize os serviços essenciais, porque isso também vai trazer muita tranquilidade e previsão do seu orçamento. Porque, gente, o que a gente não quer... Falo, não, a gente não quer estourar o orçamento e nem, né, fazer extravagâncias fora da nossa possibilidade. Mas tudo que a gente puder fazer de melhor, a gente vai querer fazer. Porque esse dia, né, não volta mais, vai ser inesquecível. A gente fala, já vou dar uma investida, vou investir com vontade. Bons serviços para deixar esse dia, assim, realmente perfeito, né? E trazer essas recordações maravilhosas, compartilhar esse momento com os convidados da melhor forma que eu puder. Então, eu tendo o essencial contratado, eu vou saber se depois eu tenho orçamento para incrementar o meu orçamento e tempo também, né? Para dedicar, para incrementar ainda mais o meu casamento. Mas primeiro é importante que a gente foque no que é essencial. Então, a gente já tendo o espaço, a gente já vai saber se esse espaço, o que ele oferece. Que nem no Buffet Calegari. Ele já tem gastronomia. Se não tivesse, se o espaço que você escolheu não tem, né, os serviços inclusos, é só o espaço, o próximo passo para você escolher seria a gastronomia, porque ela é muito importante para o dia do seu casamento e é também uma parte relevante do seu orçamento. Então, a gastronomia, a decoração do casamento, o DJ, porque mesmo que você fale, não, mas eu quero uma orquestra para tocar na minha cerimônia, uma banda para minha festa, ok, mas qualquer evento ele não vai funcionar sem o DJ, porque vai precisar de equipamentos de som. A gente fala do DJ, não é só o DJ, mas ele tem os equipamentos, né, de som, a sonorização do evento. E mesmo que tenha banda, existe um intervalo, vai precisar entrar o DJ. E só com o DJ, você consegue fazer tanto a cerimônia quanto a festa. Porque o DJ, você pode selecionar as músicas da entrada, ele coloca lá a versão que você quiser para fazer as entradas, né, da cerimônia. E também vai fazer a parte da festa. Aí depois, se você tiver no orçamento, com mais calma, você pode, né, você procura uma banda ou uma orquestra para a cerimônia. Mas primeiro, o essencial mesmo seria o DJ, o serviço de sonorização com o DJ e também iluminação de pista. Porque se você quer uma festa animada, onde vai ter pista de dança, o pessoal vai dançar, faz muita diferença você ter uma iluminação legal ali da pista de dança. E também se você vai ter alguns acessórios, por exemplo, se o DJ vai ter televisores para disponibilizar, se você quiser passar fotos, né, do ensaio de vocês de pré-wedding, fotos, né, da infância, ou enfim, das fases de vida de vocês. Se você vai fazer o Summer Day Edit, né, para passar depois no final ali, então ver todo esse equipamento que inclui, né, som, imagem, iluminação para montar o seu evento. Se você fechar ali no Buffet Calegari, que eu sei que se você está aqui, você está bem propensa, porque você já está ciente de tudo isso, já sabe que lá tem tudo isso. A gente já tem no pacote toda essa parte, né, de som, imagem e iluminação, além da decoração e do buffet que eu falei que são essenciais.
Assessoria. Assessoria é outro item essencial que você vai precisar. Ela vai ajudar você a organizar, né, no dia. Você vai estar lá se arrumando, né? E aí, como você vai fazer organizar a entrada dos pais e padrinhos, quem vai distribuir as lembrancinhas, quem vai orquestrar os fornecedores, né? Ela vai ser, a gente fala que a assessora é o maestro ali do evento, né? Ela que vai fazer o time de tudo também, tudo tem seu time, o tempo de foto, o tempo da cerimônia, saída dos noivos, entrada no salão, o jantar, vai abrir pista, vai ter gravata, enfim. Tudo isso a assessoria vai comandar para que vocês possam ficar tranquilos e aproveitar, né? Lógico, vocês fazem uma reunião, se alinham com ela, tudo que vocês querem, né? Colocar no dia, como é que seja, ela vai conversar, né, com vocês nesse sentido, vocês vão montar juntos um cronograma para o dia do evento e ela que vai tomar conta de tudo. Então, é essencial, independente do tipo de assessoria, porque tem vários tipos de assessoria, tem aquelas que começam a acompanhar desde o início do processo, né? Geralmente esse tipo de assessoria são mais para locais onde eu falei que você vai montar tudo, né? Do zero. Você vai pegar o espaço e contratar todos os fornecedores separados, você vai precisar de alguém para montar toda essa logística para você, né? De que fornecedor vai montar primeiro, qual que vai entrar, enfim. E aí, geralmente, o pessoal contrata uma assessoria que vem acompanhando, assim, desde o início. Agora, se você fechar num local como o Buffet Calegari, que já tem a maioria dos serviço já incluso, é um único fornecedor, aí tudo bem, você contrata só a assessoria do dia, né, que a gente fala, mas na verdade ela entra em contato um pouco antes com o casal, lógico, para montar esse cronograma do dia. Então, você também tem um custo menor, porque lógico, a assessoria, né, mais próxima, que vai entrar ali mais na reta final para montar o cronograma do dia, ela tem um custo, e a assessoria que vai acompanhar desde o início ali por 1 ano ou mais o casal, ela vai ter outro valor. Então, aí já é uma outra economia se você tiver, né, fechar o casamento num local que ofereça todos os serviços, a maioria dos serviços, como, né, no caso ali do Buffet Calegari. Outro serviço essencial seria o celebrante. Quem vai realizar essa cerimônia? É um pastor, né, um líder religioso, é um padre, é um juiz de paz, é uma pessoa que vai fazer uma cerimônia personalizada, contando a história do casal. Qual que é o estilo de cerimônia que vocês vão ter? E aí, né, de acordo com esse estilo, vocês vão escolher um mestre de cerimônia, quem vai celebrar a cerimônia de vocês. Então, isso também é um fornecedor essencial, assim como foto e vídeo. Porque o que fica desse dia são as lembranças, né? Então, a gente vai querer reviver esses momentos e uma boa foto, um bom vídeo com bons profissionais, atemporais, porque nessa área tem muitas modinhas. E é legal, tudo que você puder fazer de diferente, de acrescentar no seu casamento, que você acha que vai combinar com vocês, ótimo. Mas bem que eu falei, primeiro o essencial, mas um vídeo, uma foto bem feita, atemporal, é algo que vai ficar, né? Então, é uns profissionais que têm que ser muito bem escolhidos, que retratem ali um estilo de foto que vocês vão ver daqui 10, 20 anos, mostrar para os seus filhos, seus netos, e vocês vão gostar daquele estilo de foto, do que vocês vão mostrar para eles, né? Porque a gente fala, a gente vai, uma coisa que fica é o álbum de casamento, porque se você tem uma foto aí dos seus avós, bisavós, provavelmente essa foto é do dia do casamento deles, né? É uma coisa que passa de geração em geração. Então, a gente quer ter esse material, né, de boa qualidade, com boas imagens para recordar esse momento. Então, também é um item ali essencial, prioritário. E depois vem, né, o vestido, toda a beleza da noiva, como cabelo e maquiagem. A gente quer estar na nossa melhor versão aí no dia, né? Então, talvez um pouco mais próximo até, se você for alugar o vestido, porque aí a gente, às vezes, muda de opinião, ou engorda, emagrece, enfim, essa fase do casamento, né, é mais... a gente fica ali à flor da pele, então cada corpo organismo reage de um jeito, né? Tem gente que faz a dieta para o casamento, tem gente que fica nervosa e come mais, enfim. Então, o vestido, se você for alugar, você pode deixar um pouquinho mais próximo, mas se você for mandar fazer, também precisa se antecipar. E os convites, né? Os convites, como você vai convidar os convidados. Então, você vai fazer digital, vai fazer físico, vai entregar, existe o tempo de preparação, né, desse convite, como vai ser a entrega, vocês vão mandar pelo celular ou vão entregar 1 a 1, quanto tempo isso vai levar. Então, isso também é uma parte essencial que precisa estar priorizada no planejamento do seu casamento. E o quinto e último passo aqui de hoje é procurar
Isso é até um conselho, tá? Procurar ajuda e informação de profissionais experientes. Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, um dos erros que os noivos mais cometem é falar: não, pode deixar que eu vou organizar meu casamento sozinho. Não, eu adoro, imagina, organização, vou pesquisar tudo aqui na internet, o que eu preciso, o que eu não preciso, e fazer. Só que assim, né, a gente conhece a internet. Você pesquisou alguma coisa assim, ó, vestir de noiva, só deve aparecer coisas de casamento aí pra você, pulando, né? Todo dia na nossa frente, muita informação. E às vezes é uma dica ali que a gente pega ali, né, passando, deixa eu pegar essa dica aqui, pegou no ar. É outra ali. É um vídeo viral, assim, que a gente achou, engraçado ou legal. Mas a gente não tem, assim, o conhecimento de todo o processo. A gente vai ficando pegando essas dicas picadinhas ou videozinhos engraçadinhos, sem saber se isso realmente funciona, não funciona, se é prioritário, se não é, né? Então, assim, é um pouco até informação demais, vamos dizer, para nossa cabeça. E quanto mais informações, eu posso falar até porque eu fui assim, né? Quando eu fui organizar meu casamento, abri meu Instagram, era só coisa de casamento. Cada hora uma ideia diferente, porque, né, nesse mundo de casamento não para de surgir novidade. E aí você fala, ai meu Deus, agora eu quero isso, ai eu quero isso, quero aquilo. A gente se perde. E aí até que eu comentei, né, que eu tava me perdendo, vendo lembrancinha, ai que legal isso, ai aquilo lá. E não tinha o que era essencial ainda. Então, é muito bom ter esse conhecimento do processo todo, né, da organização do casamento para você estar tranquila, você saber, né, o que você precisa, o que você já tem, o que você ainda vai precisar e não se perder no meio de tanta informação que vem aí pela internet. Então, até por isso que a gente faz, né, tô aqui hoje fazendo essa live para ajudar, né, nesse processo de organização, trazer informação e informação assim de qualidade, uma informação um pouco mais densa, um conteúdo um pouco maior, não um videozinho de uma dica de 1 minuto nem nada, né, um pouco maior, mas com informações completas. E é isso que a gente vai fazer nesse evento que eu falei que a gente está preparando, né, um evento online, 100%, né, online e gratuito, para trazer todas as informações, mostrar os serviços, o passo a passo, tudo que você precisa para organizar um casamento completo, como escolher decoração, o que eu preciso levar em consideração na escolha do cardápio do meu casamento, né, para que agrade todos os convidados. Os itens, né, que eu vou precisar contratar, o que pode animar minha festa, o que não pode. Então, a gente preparou um evento completo, né, para você organizar um casamento do zero e com tudo que precisa, tudo que você precisa saber, para trazer essa informação, né? Não, é um conteúdo um pouco maior e mais denso, mas é isso, ele vai te economizar muito tempo e muita dor de cabeça, vamos dizer assim, porque você vai estar mais preparada. A gente tem feedback, né, das noivas que já participaram desse tipo de evento que a gente fez e elas falam pra gente, né, devolutiva, nossa, eu nunca vi, né, um evento assim, me ajudou muito, eu não tinha noção do que eu precisaria, agora eu tô muito mais tranquila, foi muito mais fácil fazer o casamento, não me preocupei com nada, muito obrigado, né, depois elas, né, quando casam, né, fala, nossa, eu realizei o processo, foi tranquilo, eu consegui aproveitar e no dia tá bem, eu não tava estressada. Eu conheço amigas que organizaram o casamento e ficaram muito estressadas no dia, né? Já tava assim, não vejo a hora que acabe isso. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que chegue no dia para aproveitar. Então, por isso que a gente traz muita informação e vai trazer muito mais nesse evento que a gente está organizando. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, manda eu quero aqui nos comentários, que vai uma mensagem aí para você no direct. E você se inscreve lá e um consultor entra em contato depois para passar mais informações também. E se você quiser aproveitar esse contato, já pode marcar com esse consultor e agendar sua visita para vir conhecer, né, os 2 espaços do Buffet Calegari. A gente tem o Recanto Calegari e Espaço Itália. Todo final de semana a gente tem as degustações para os casais que querem vir conhecer, conhece os espaços já decorados para os eventos do final de semana, conhece a nossa gastronomia, conhece a gente, né? E toda essa estrutura. Então, você está convidado, vou esperar vocês aqui. E quero fazer um pedido, hein? Quem ficou comigo até agora nessa live, depois eu vou deixar ela salva aqui,
vai lá nos comentários e coloca o que você mais gostou de aprender aqui e o que você gostaria, né? Um próximo tema de live pra gente falar, ou pode ser até um que a gente já falou aqui, o que você quer que a gente fale mais, ou um outro tema que a gente não abordou, de conteúdo que eu vou adorar. Depois eu vou lá ler o que vocês colocaram e preparar mais conteúdo aí pra vocês. Então, espero vocês aí até lá no nosso evento, hein? Tchau, tchau!